Começando a semana com a ótima notícia para os mercados financeiros globais que o Partido Republicano e o Partido Democrata fecharam um acordo de renovação do teto da dívida, o que impede o calote americano e afasta esse risco que pairava sobre a economia global. Apesar do ganho de curto prazo para o governo Biden, a situação não está totalmente resolvida, inclusive com a possibilidade de uma crise ainda mais profunda para o governo que vencer a eleição no ano que vem, porque o acerto foi feito só até 2025, o que vai fazer, já no primeiro ano, que o próximo governo tenha que enfrentar essas negociações novamente. E a depender das relações de força no Congresso, isso pode acarretar no risco de um novo impasse. Mas, obviamente, com o acordo para esses 2 próximos anos, marcando esse início de semana, deve ser lido como um grande alívio para os mercados financeiros. Partindo para 2 notícias sobre ecologia e energia, e a primeira é que algumas pessoas são muito animadas com as perspectivas do hidrogênio como fonte de energia. Existem pesquisas e vários projetos para explorar essa possibilidade, mas o Financial Times traz que para que o hidrogênio realmente se concretize como uma alternativa viável e relevante na matriz energética e ajude na transição para um sistema de menor emissão de gases de efeito estufa, seria necessário investimentos gigantescos de cerca de 20 trilhões de dólares se quisesse se alcançar a meta de 10% de participação do hidrogênio na matriz energética em 2050. O volume necessário de produção de hidrogênio para que ele correspondesse a 10% da matriz energética seria também a inimaginável soma de 500 milhões de toneladas produzidas por ano. E hoje, o mundo só realizou 0,15% do que seriam os investimentos necessários para concretizar essa meta de 500 milhões de toneladas. Então a gente vê que anda a passos muito lentos esses projetos e fica difícil imaginar que até 2050 a produção de hidrogênio vai atingir essa meta. E essa meta é altíssima, porque se a gente tomar como comparativo toda a produção de plásticos no planeta, hoje ela atinge 350 milhões de toneladas. Então, as 500 milhões de toneladas de hidrogênio equivaleria a um montante correspondente a toda a produção atual de plástico do planeta e ainda deveria crescer 60% para atingir a mesma quantidade necessária na produção de hidrogênio. Então a escala ainda continua difícil de percepção, mas com essa comparação dá uma ideia do tamanho do desafio que seria desenvolver essa cadeia de hidrogênio. E falando em plásticos, essas 350 milhões de toneladas de plásticos que são descartados anualmente são um grande perigo para o meio ambiente, com repercussões nas mudanças climáticas, mas também na saúde humana e dos animais que são impactados por essa montanha de plástico inundando o planeta. E para tentar diminuir esse problema, vai ter uma reunião em Paris ao longo dessa semana para propor um acordo multilateral que erradique esse uso de plásticos. São 175 países reunidos com esse objetivo e eles vão ficar trabalhando em cima desse acordo até o ano que vem. Então, um passo importante para a diplomacia do clima e para a proteção do meio ambiente. E que, obviamente, a gente vai acompanhar com bastante atenção os desdobramentos dessa negociação para a abolição do uso de plásticos. Indo para a política internacional, a notícia mais importante do fim de semana foi a vitória do Erdogan na Turquia, apesar de toda a pressão econômica ocidental. E uma notícia menos chamativa, mas tão importante quanto para a geopolítica, foi a proposta da Arábia Saudita de se juntar ao Banco dos BRICS, aquele mesmo comandado pela Dilma Rousseff, e que vem ganhando uma expressão muito importante na conjuntura atual.
A Arábia Saudita, que é um aliado bastante estreito dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, mas que, dada a conjuntura atual de diminuição da relevância dos americanos na economia global, faz com que o país esteja revendo esse posicionamento e tentando já buscar alternativas com a potência emergente, que é a China. Então, a Arábia Saudita já vem aceitando negociações de petróleo com pagamentos em yuan e agora se aprofundando nessa aproximação da esfera financeira de influência chinesa, negociando sua entrada para o Banco dos BRICS. Duas notícias que representam reveses aos interesses americanos na Ásia. E por isso, já vou conectar com essa próxima análise que representa a principal tentativa dos Estados Unidos de manter a sua influência na região. O Japão, que é a terceira maior economia, um país de inegável importância na produção industrial, na pesquisa e no desenvolvimento científico, mas, sobretudo, é um ponto de interesse geoestratégico fundamental. E não é à toa que vem sendo um dos pilares da influência externa americana desde antes mesmo do final da Segunda Guerra Mundial. Então, com o final da Segunda Guerra, os Estados Unidos vai ocupar militarmente o Japão até os anos 50. Mas mesmo com o fim da ocupação militar, os Estados Unidos ainda têm, hoje, 50 mil homens estacionados no país, que estrategicamente representa a primeira linha de defesa americana no Oceano Pacífico. Então, se a gente olhar aqui no mapa, o Japão representa esse arco envolvendo, abraçando as saídas marítimas estratégicas, tanto da Rússia ao norte, quanto da China ao sul. Essa região norte, que é a principal saída da Rússia para o Pacífico, no Mar de Okhotsk, a antiga União Soviética evitou esse cercamento japonês ao ocupar a ilha de Sakhalina e os arquipélagos das Kurilas, mantendo assim uma soberania russa ao acesso ao Oceano Pacífico. No entanto, quanto mais ao sul a gente vai andando no arquipélago japonês, mais complicada vai se tornando a situação geopolítica. As disputas em torno da Península Coreana já começam a refletir todas essas tensões geopolíticas relacionadas à situação do Japão no pós-guerra e na Guerra Fria, evitando uma expansão comunista que controlasse esse estreito que separa o Mar da China do Mar do Japão. Assim, a Coreia, que tinha sido invadida e massacrada pelos japoneses na Segunda Guerra, passa a servir como uma espécie de escudo para proteger o próprio Japão. Mas foi mais ao sul que as pretensões expansionistas japonesas mais tiveram sucesso em se consolidar. E o país conseguiu manter essas ilhas Ryukyu, que cercam o acesso do Mar Amarelo chinês ao Oceano Pacífico. Então, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, esse tem sido o status quo do Japão, uma barreira americana para a contenção dos interesses comunistas no Oceano Pacífico. E aí eu queria destacar que, se a gente olhar para esse gráfico do gasto militar japonês desde o final da Segunda Guerra, a gente vai notar algumas mudanças importantes nos últimos anos que revelam a tendência de maior militarização do Japão. Desde meados da década passada, a gente vê que houve um aumento tanto nos valores absolutos, que ultrapassaram 50 bilhões de dólares, quanto nos relativos, aonde as despesas militares ultrapassou pela primeira vez em mais de 50 anos a barreira de 1% do PIB. E daqui até 2027, a estratégia militar japonesa prevê dobrar esse gasto militar, buscando atingir o gasto de 2% do PIB com despesas militares. Minha interpretação sobre esse movimento se baseia em alguns pilares. O primeiro é que a política externa japonesa não é autônoma e só reflete os interesses americanos como uma espécie de entreposto dos Estados Unidos no Extremo Oriente. O segundo pilar é que existe em curso uma corrida armamentista global incentivada pela conjuntura de reavivamento de uma nova Guerra Fria contra Rússia e China.
E o terceiro pilar é que os Estados Unidos vêm, desde o governo Obama, adotando uma doutrina chamada de Leading from Behind, que significa jogar nas costas de seus aliados a responsabilidade do financiamento dos gastos militares, que antes eram incorridos pela participação direta das forças militares americanas no exterior. Então, a minha visão sobre toda essa situação é que, para evitar a ameaça comunista no Pacífico, a Guerra Fria já acabou, então, em termos atuais, evitar a consolidação da China como potência econômica ascendente, os Estados Unidos estão usando o Japão como bucha de canhão para arcar com os gastos de defesa dos interesses americanos. Com efeito, além de terceirizar a conta para os japoneses, de agudizar as tensões bélicas na região, das quais o Japão seria o país mais exposto ao potencial de destruição caso se concretize de fato um conflito aberto na região. E para quem quiser acreditar que os Estados Unidos está preocupado com a população japonesa e só está defendendo o país de agressores externos, eu só vou lembrar que quem atacou o Japão com armas nucleares foi o próprio Estados Unidos. E desde então, o Japão é meramente uma ferramenta dos interesses americanos. E que, se for necessário causar qualquer problema para o país de maneira a defender esses interesses americanos, eles não vão titubear em fazê-lo. Indo um pouco para a política europeia, eu queria mostrar dois elementos que mostram as tendências atuais do continente. Em primeiro lugar, na França, a direita tradicional está cada vez mais caminhando para o fascismo. O próprio jornal Le Monde, que usa essa expressão iliberal para tentar esconder a realidade, é fascismo mesmo. Mostra que o discurso do Partido Republicano é praticamente um copia e cola do partido de extrema-direita francês. Então, se a gente quer entender o que está acontecendo no caso do Vinícius Júnior, por exemplo, são esses dados que eu creio que ajudam a explicar. A Europa é, sim, cada vez mais racista, com um discurso xenofóbico e agressivo de extrema-direita, que já passou, inclusive, a ser normalizado pela antiga direita tradicional. E mais um elemento que mostra essa tendência é o resultado das eleições municipais e de alguns estados na Espanha. Para simplificar, eu vou tentar fazer algumas analogias que podem não ser muito precisas, mas eu creio que vai ajudar na visualização da situação atual espanhola. Então, o resultado da eleição municipal de ontem, a gente vê que o PP teve a maioria dos votos, seguido pelo PSOE. O PP seria um partido equivalente ao União Brasil, ou alguma coisa do gênero. E o PSOE, que apesar do nome de Partido Socialista dos Trabalhadores da Espanha, seria hoje um partido próximo ao PSDB, um social-liberal contra um ultra-neoliberal, que é o PP. E, em terceiro lugar, o Vox, que seria o equivalente às alas mais extremadas da extrema-direita. Então, sem meias palavras, o Partido Fascista. Então, quando a gente olha aqui o mapa dos resultados, o PP ganhando na maioria das cidades, revertendo muitos resultados que na última eleição tinha sido mais favorável ao PSOE. Mas eu queria destacar que cada vez mais, se a gente olhar aqui com atenção, a consolidação do Vox, esse partido de extrema-direita, se consolidando como uma força política significativa na Espanha, vencendo inclusive várias eleições municipais. O mesmo aconteceu nas regiões onde teve eleição nesse fim de semana, que o PSOE, que tinha ganhado várias em 2019, teve várias derrotas para o PP. E aí eu queria encerrar mostrando essa tendência de longo prazo dos resultados dos votos municipais desde os anos 80, porque aí eu acho que a gente entende bem o que está acontecendo, não só na Espanha, mas eu diria que de maneira mais ampla também em outros países europeus. Então, após a redemocratização, o partido de oposição à ditadura franquista vai ganhar muito prestígio, se consolidando como a principal força política com o fim da ditadura. Durante os anos 80, o PSOE tinha uma hegemonia que ainda era reforçada
por partidos da esquerda mais radical, fortes, com cerca de 10% do eleitorado. Nos anos 90, o PSOE se alinha com a ideia do neoliberalismo e do que na Europa vai ser conhecido como a terceira via. Apesar de denominado de Partido Socialista, ele caminha na direção liberal, promovendo reformas de diminuição do Estado, de abertura comercial, de desregulamentação na economia espanhola. Essa onda de políticas neoliberais provocou resultados econômicos catastróficos na penúria que vai seguir com a crise de 2008. A crise financeira mostra os limites da proposta neoliberal e a adoção dessas políticas passa a ser cada vez mais contestada. Num primeiro momento, com a ascensão de uma nova esquerda, com discurso mais focado em pautas identitárias e menos nas questões trabalhistas da esquerda tradicional. Essa esquerda identitária falha em galvanizar a revolta contra o sistema econômico decadente do pós-crise e se abre espaço para uma proposta de radicalização das políticas neoliberais. Ou seja, momento de crise, cada um por si. Como esse discurso é de fácil assimilação, os partidos de direita voltam a ganhar espaço na cena política, mas agora dividindo o seu protagonismo com alas desse discurso cada vez mais radicalizadas, que na Espanha estão aglutinadas no partido Vox. Então, voltando ao exemplo do Vinícius Júnior, acho que fica mais fácil entender o que está acontecendo, né? Todo esse racismo é porque o racismo está em alta na Europa, e na Espanha em particular, que vota cada vez mais em partidos de extrema-direita ou em partidos que emulam o discurso da extrema-direita, como o que acontece com a direita na França, para surfar nessa onda neofascista que se espalha pelo mundo.